e-mail do governo, aí entra direto. Só que quando entra com o próprio Só governo, que eu com o estou com próprio o meu, e-mail, aí tem eu que estou com o meu aceitar. e-mail normal. Deixa eu ver Eu isso. estou com o meu e-mail pessoal. Mas Não é do governo, não. Eu usei o meu e-mail do governo. Teve alguns que entraram e aparece aqui a mensagem de permitir. Aí eu clico permitindo, aí eles entram. Viu? Pronto, eu entrei agora, depois que eu fui lá no grupo, que eu falei com eles, a Elisângela também, ó. Aumentou 11 pessoas. Tava com 40. Pois é. É que eles estão Mas é entrando e porque às vezes está caindo do celular de algumas Porque pessoas. pelo Que no meu também já o caiu umas celular duas ainda vezes. pode ser a internet, gente. Então, assim, vamos ter um pouco de paciência, que vai dar tudo certo, né? O meu tá só travando e caindo. Pronto, entendi. Pronto, beleza. Eu vou lá para os grupos. Obrigada, desculpa o incômodo. Beijo. Bom, vamos só finalizar isso aqui para a gente entrar aqui nas competências. Porque vocês precisam entender que a redação, ela é corrigida, avaliada, através de alguns critérios, certo? Os professores que vão avaliar a redação, eles precisam ter alguns critérios para chegar a um ponto 1000, que é a pontuação máxima, né? 1000 pontos. Tem data, não? Como assim? E é através das competências, são 5 competências, né? Essas pessoas, né? Essa banca, ela vai examinar as informações que você colocou dentro da redação. Bom, só para finalizar o exemplo de uma redação que eu trouxe para vocês, o desenvolvimento é o seguinte: eu iniciei, certo? A introdução falando da questão. Aqui o tema, a gente já consegue identificar qual é o tema da redação quando eu falei aqui da questão de cultura, de sabedoria, quando eu falo que a sociedade precisa ter o acesso a essa democratização, olha aqui, ó, a retomada da tese, a retomada do tema, né? Eu falei, eu trouxe um exemplo lá do passado, né? Falei um pouquinho, contextualizei ela, né? Falei um pouquinho da questão da atualidade para essa construção do cinema, da questão do acesso ao cinema, e aí eu já retomei dizendo que há diversos obstáculos que impedem a democratização desse acesso ao Brasil. Eu estou falando aqui, trouxe para vocês o exemplo da redação que caiu o ano passado no Enem, né? E aí, quando eu terminei de incluir a minha introdução, eu tenho que trazer agora no desenvolvimento as duas causas, né? E aí eu iniciei, eu não, né? Porque não fui eu que fiz essa redação, tá, gente? Eu peguei como exemplo para vocês. De início, tem-se noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação. Isso é fato. Só que isso não acontece, certo? Eu trouxe aí para vocês algo verídico, um fato. Mas agora eu vou trazer a causa e uma consequência de que isso não acontece. As pessoas não têm essa propagação do conhecimento, as pessoas não têm acesso igualitário a meios, né, de conhecimento, à cultura, ao lazer. A gente não tem isso. Então, como eu tenho agora que apresentar aí causas e consequências, o meu argumento vai gerar em cima disso. O argumento 1 e o argumento 2, né? Aí eu vou trazer aqui exemplos, eu posso trazer dados, eu posso trazer porcentagem, eu posso trazer números. Vocês podem fazer pesquisas, por exemplo, de quantas pessoas não, vamos botar estados, quantos estados, né? Quantas, se for muito mais além, quantas cidades brasileiras têm cinema, quantas pessoas têm acesso, quantos não têm acesso, e aí aqui dentro do desenvolvimento você vai trazer esses exemplos, essas informações, certo? E aí, no meu terceiro parágrafo, eu vou finalizar isso trazendo aí uma informação a mais para que eu possa, através dessa informação, né, e fazer a minha conclusão. E aí,
preste atenção numa coisa. Quando vocês colocarem uma informação, vocês falem dela. Se por acaso você colocar aí, dizer que, como está aí, ó, porém, visto que os cinemas materialização pública desses conceitos concentra-se predominantemente nos aspectos reservados à elite, quem é elite? Pessoas da socioeconômica, pessoas que têm mais poder aquisitivo, aquelas pessoas que têm mais recursos financeiros, são essas pessoas que têm esse acesso, né? Se eu começar a fazer o meu argumento em cima só dessa elite e falar só dela, aí no meu terceiro período, eu posso fugir um pouquinho da questão de acesso ao cinema brasileiro. A redação de vocês está falando de fato e fake na sociedade brasileira. E aí eu tenho que lembrar que a sociedade brasileira é uma toda, é num todo. Então eu tenho que falar dela no geral. Se eu limitar, talvez eu possa fugir um pouquinho. Eu trago algum exemplo. Ele aí falou do exemplo, porque ele está querendo dizer o seguinte, ele está trazendo um fato. Porque tem estados do nosso Brasil que não tem. Tem cidades nós nos encaixamos dentro, né? Na democracia, exatamente isso. A gente se encaixa nessas pessoas que não têm acesso a cinema. A gente se encaixa nela. Então, quando eu vou falar da questão do acesso ao cinema, eu tenho que lembrar no total, no geral, e não só ficar falando que quem acessa ao cinema são as pessoas que têm elite, porque vão aos shopping centers e lá, e aí por aí vai, né? Aí, ó, essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrita aqui, gente, é um exemplo para poder eu garantir que o que eu estou dizendo aqui sobre essa questão de que a elite, só a elite é que tem acesso ao cinema, entendeu? Eu trouxe aí uma informação verídica. É isso que eu estou querendo dizer agora a vocês. Quando vocês forem colocar exemplos, não coloquem exemplos do dia a dia. Na minha cidade, Cajazeiras, não tem cinema. As pessoas que moram aqui precisam se locomover para o estado do Ceará, né? E aí você vai trazer um exemplo que talvez seja muito pouco para uma sociedade toda, porque muitas vezes, se você detalhar e dizer a cidade de Cajazeiras, sertão da Paraíba, tal, aí você começa a detalhar, tal, e for buscar alguma informação do IBGE que traga e dizer que a cidade de Cajazeira entra numa planilha de pontuação como uma das cidades que não tem acesso a cinema, beleza. Aí eu trago aí uma confirmação de um exemplo que eu dei. Agora, você vai, na sua redação, botar um exemplo da sua rua, não é? Tem gente que faz isso. Aí coloca o exemplo. A reportagem do Diário do Sertão, tal. Tem que ser algo que envolva todo mundo. E tem que ser uma informação e um exemplo que traga efeito sobre aquilo que eu disse. Entendeu? Então, olha só. Na conclusão, para finalizar, porque meu tempo está acabando, e na próxima aula a gente entra. Existem várias maneiras de iniciar a conclusão. E existem várias palavras que são os conectivos que ajudam a você a iniciar a conclusão. Portanto, assim sendo, esses são os mais usados, né? Portanto, assim sendo, desta forma, corroborando com isso, tá? Mas existem outros termos bem mais rebuscados, que são vocabulários bem mais conceituados, né, que podem também garantir a questão do início da conclusão de vocês. O que não pode é
Concluo que é evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e necessária, e a necessidade de democratização desse recurso. Acredito que é evidente a importância do cinema, né? Concluímos que as pessoas ultimamente as pessoas não têm acesso ao cinema. Não, isso vocês não podem fazer. Vão procurar, e aí nas outras aulas a gente vai ver os conectivos, quais são eles,